O tempo da Igreja de Cristo na Terra. Os judeus e a Igreja de Cristo são dois povos de Deus na Terra. Ambos não exercem funções nos projetos de Deus ao mesmo tempo, ou um ou outro. A profecia de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, descreve o povo de Israel após o cativeiro babilônico até Jesus. Logo após a crucificação, a ressurreição e a ascensão de Jesus ao céu no ano 33 da era cristã, o Espírito Santo começou a dar forma à Igreja de Cristo. Assim sendo, o tempo das 70 semanas de 7 anos cada, totalizando 490 anos, até a restauração espiritual do povo de Israel, foi dividido em duas partes. Do cativeiro babilônico até a cruz e a ascensão de Cristo e o início da formação da igreja no ano 33 da era cristã, 69 semanas iguais a 483 anos. Hoje podemos perceber que o tempo da Igreja de Cristo na Terra ficou entre a 69ª até a 70ª semana da profecia de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Um período de 1985 anos. Esse, o tempo da Igreja na Terra. Isto é, do ano 33 da era cristã até 14 de maio de 2018, quando a última geração de Israel completará 70 anos. Assim sendo, em questão de data, o tempo da Igreja de Cristo na Terra estará terminando em 14 de maio de 2018. Dessa data em diante, o tempo passa a ser do povo de Israel para cumprir a sua última semana de 7 anos antes da vinda de Cristo para as nações. No início do tempo da Igreja, o segundo templo foi destruído e o povo de Israel foi disperso para as nações. Assim sendo, o tempo a partir do dia 14 de maio de 2018 passa a ser de Israel. Segundo a Bíblia, a Igreja desocupará o espaço na história determinado por Deus, sendo arrebatada para o céu, aguardando lá até passar os 7 anos da última semana de Israel, quando retornará com Jesus na sua vinda para as nações, como nos mostra a figura da igreja acompanhando Jesus na sua segunda vinda para as nações, em Apocalipse capítulo 19, versículo 14. No tempo da última semana de Israel, o terceiro templo e os judeus substituirão a igreja. Na ocasião da destruição do segundo templo, para dar lugar à igreja, os judeus foram dispersos para as nações. Agora a igreja, para dar lugar aos judeus, para cumprir a sua última semana de 7 anos, será levada para o céu em arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Jesus disse: "E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas.
Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24, versículos 29 a 35. Alguns destaques do texto bíblico. Estrelas caindo do céu pode ser uma referência à queda de meteoros que já estão caindo sobre a terra. A figueira tenra é a figura do povo de Israel quando foi disperso para as nações no ano 70 da era cristã. A partir do dia 14 de maio de 1948, a figueira começou a brotar folhas, ou seja, Israel começou a formar-se novamente em nação. Quanto ao toque de trombetas e o ajuntamento dos escolhidos de todos os lugares para Israel, a expressão escolhidos é uma referência aos judeus que ainda estão entre as nações. A igreja não é escolhida, é sim comprada com o sangue de Cristo. No YouTube existem vários vídeos mostrando barulhos invisíveis de trombetas no espaço sideral e tribos de Israel entre os povos sendo descobertas, as quais estão retornando para Jerusalém. Mateus 24, 31. A última geração contemporânea da vinda de Cristo trata-se do último Estado de Israel, que começou em maio de 1948 e estará completando 70 anos em maio de 2018. Jesus não nos forneceu o dia e nem a hora que ele há de arrebatar a sua igreja, mas deixou claro sobre os fatos relacionados à aproximação do dia e a hora do arrebatamento da sua igreja. Pelas evidências dos sinais atuais, podemos afirmar que estamos muito perto desse dia glorioso para a Igreja de Jesus Cristo. Você está pronto para o arrebatamento? A Igreja de Cristo, que será arrebatada, é composta daqueles que têm um vínculo espiritual com Jesus Cristo, isto é, aqueles que têm o prazer de servir a Cristo, anunciando-o aos que ainda não têm Cristo na intimidade. Para fazer parte do arrebatamento, não basta ser religioso ou evangélico. É preciso ser como disse Tiago, capítulo 1 e versículo 18. Segundo a sua vontade, Cristo nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Também como disse o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1 e versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente humana, mas da semente do Espírito Santo incorruptível, pela palavra de Deus viva e eterna. Se você é um cristão assim, você fará parte no arrebatamento da Igreja de Cristo. Se você ainda não tem um vínculo espiritual com Cristo, ainda é tempo para orar de todo o seu coração, dizendo: Senhor Jesus, eu quero te confessar agora mesmo como o meu Salvador e Senhor absoluto da minha vida.